Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e ontem surgiu a informação que dá a entender que mais um jogador do esporte pode ser jogador do Bahia. Apesar de que nessa informação saiu que o Bahia estaria descartado, eu, particularmente, não descarto de jeito nenhum que esse jogador ele pinte-se em Salvador como novo reforço no Bahia. E eu digo mais, tá? Até no meio desse ano aqui. Eu vou explicar para vocês a situação do Pedro Lima, que é a maior joia do esporte, né? Dos últimos tempos. Aí um jogador que pode, inclusive, trazer uma grana para o esporte que ele nunca viu numa negociação. É uma negociação da história do futebol pernambucano e também do Nordeste, tá? E também do Nordeste. A multa do cara pode chegar até a 80 milhões de reais. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Talvez você de Salvador, que com certeza a grande maioria que está vendo esse vídeo aqui, a audiência é de Salvador, talvez vocês não conheçam o Pedro Lima como eu conheço. Então eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o Pedro Lima. Eu que acompanho esse cara toda semana eu estou no treino do esporte, eu vejo, vi o desenvolvimento nesse ano desse menino, estou acompanhando de perto a história dele, uma história muito bacana, né, de um crescimento muito bonito. Né, e eu vou explicar tudo para você, vou colocar inclusive aqui um pedacinho do vídeo de uma informação que saiu sobre o Bahia já ter interesse no Pedro Lima há algum tempo. Eu vou explicar tudo para você, fica tranquilo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, porque nesse momento está faltando menos de 300 pessoas para a gente chegar à marca de 70 mil inscritos, cara. E eu sei que tem muita gente que está vendo esse vídeo que gosta do nosso trabalho aqui, eu sou muito grato por isso, mas às vezes você nem percebeu que não é inscrito. Às vezes o algoritmo vai mandando para você vídeo, e como toda hora chega vídeo, você nem se inscreveu porque você nem sabia que tinha que se inscrever. Então olha para baixo aí. Se você vê que você não está inscrito, clica no botão de inscrever, dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Que eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo respeito, carinho, né, e profissionalismo que eu posso falar aqui sobre o teu clube. Então o link tá na descrição para você fazer agora aí, né? Descrição não, né? O botãozinho tá aí embaixo. Se você já é inscrito, valeu. Se você não é inscrito, te inscreve. Dá essa moral. Joga nos grupos de WhatsApp, que eu acho até importante você conhecer um postulante a reforço do Bahia, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente precisa falar que o Pedro Lima é um menino de 17 anos, é um jogador que despontou esse ano no esporte, né? É o grande ano dele. Hoje ele é titular do esporte, foi campeão pernambucano, tem o seu primeiro título, mas antes disso ele teve uma jornada muito bacana. Destaque na base do esporte. O Pedro Lima, ele também foi convocado para a seleção brasileira de base, jogou a Copa do Mundo Sub-17 como titular, importante deixar claro, como titular, e foi um dos grandes destaques da seleção brasileira. Quando ele volta para o esporte, ele já volta deixando de ser uma promessa e sendo uma realidade. Mas aí o esporte tem um pouco de calma esse ano para colocar o menino para jogar, gradativamente vai jogando, e quando ele entra, irmão, estreia do cara, já viu que ele tinha que ser titular, não saiu mais até hoje, é titular absoluto. Inclusive, tinha um outro lateral que o esporte contratou para a temporada, que era o Lucas Ramon, e o Lucas Ramon perdeu espaço por conta do desempenho do Pedro Lima. Acabou que o Lucas Ramon pediu para sair do esporte. Saiu do esporte e voltou acho que pro novo, acho que foi pro Mirassol. Acho que ele voltou a jogar no Mirassol. Então é um menino que realmente ele tem muito talento, tá? E é um menino também muito bom, não é um menino de farra, é um menino ali que cabeça no lugar, centrado, queria jogar as Olimpíadas, estava se esforçando para isso, mas infelizmente o Brasil não se classificou, né? Pois bem, dito tudo isso, a informação que saiu ontem, a gente já fez vídeo aqui falando, era de que o Pedro Lima, ele tem sim aí um interesse do Grupo City em contratar o Pedro Lima, que é uma grande revelação, como eu falei. Mas o Barbaço, Matheus Barbaço, ele trouxe uma informação e eu vou completar essa informação que ele trouxe aí, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse pedacinho desse vídeo. Inclusive, se inscrevam lá no Sou Mais Bahia. Acho que, inclusive, a maioria da galera aqui do canal já é inscrito no Sou Mais Bahia, né? Vamos lá. Esse três da Turquia, representando o Trabzonspor, chegaram ao Recife para acompanhar o duelo em loco e analisar o desempenho de Pedro Lima. Tá aí, meus amigos. Pedro Lima é muito cobiçado. E qual é a informação que eu tenho exclusiva sobre essa situação? Informação que eu já tenho até há algum tempo, mas acho que é interessante abordá-la agora.
A gente trouxe alguns detalhes aí da transação envolvendo Bahia e Sport por Luciano Juba, né? O Bahia chegou a tentar adquirir o atleta em definitivo antes, com algumas propostas que foram aumentando. Começou com 1,2 milhões de reais, depois foi para 1,8 milhão de reais, chegou até 4 milhões de reais, e o Sport recusou até perder Juba de graça. Confiou que o retorno técnico de Juba naquela oportunidade era mais importante do que o retorno financeiro proposto pelo Bahia. Naquele momento em que o Bahia já tinha um acordo de pré-contrato com o Juba, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Houve proposta de CSKA Moscou, o Bahia manteve o atleta, preferiu ter o jogador do que ter esse valor, que seria interessante, mas na concepção do Bahia não o suficiente para poder, de certa forma, o Bahia abdicar de um jogador que já visava, buscava há um certo tempo, desde que houve a oportunidade da assinatura do pré-contrato. E nesse período também de negociação com o Sport para ter Luciano Juba em definitivo, o Bahia cogitou a possibilidade de envolver Pedro Lima nas tratativas, nas negociações. Mas o Sport não queria negociar o atleta e as equipes não chegaram a um acordo. Então, por conta disso, né, o Sport manteve Juba naquele momento, manteve o próprio Pedro Lima. Algumas informações de lá na época falavam sobre isso, né, sobre o Grupo City estar olhando outra promessa do Sport e tudo mais, que seria Pedro Lima. E tinha um outro moleque agora que eu não me recordo, e eu confirmo a informação de que sim, realmente o Bahia tentou envolver Pedro Lima nas tratativas envolvendo o Luciano Juba, mas não conseguiu. E aí, no final das contas, veio só Juba para o Bahia, de graça, junto à equipe do Sport, tá? Vamos aguardar o desdobramento. Pois é, como o Matheus ele falou aí, isso de fato aconteceu, tá? Isso de fato aconteceu, existia uma sondagem, sim, pelo Pedro Lima, mas o Sport, acho que sabiamente, entendeu que valia muito mais, né? É diferente da situação do Luciano Juba. No caso do Luciano Juba, o contrato já estava acabando. Não tinha muito o que fazer, o jogador não queria renovar, queria ir para o Bahia, não tinha muito o que fazer. No caso do Pedro Lima, ele renovou o contrato com o Sport até agora, 2027. Então o Sport tem uma certa segurança de mais ou menos aí uns 3 anos. Acho que acaba no meio do ano, inclusive, assim, 2027. O Sport tem uma segurança de mais ou menos uns 3 anos. E o momento de negociar é esse mesmo. E aí, o que é que entra no Bahia? O Bahia nessa história. Eu vi na matéria, inclusive na matéria do meu amigo Pedro Maranhão, falando que o staff de jogador descarta que ele vá para o Bahia. Irmão, sinceramente, se ele for vendido, para onde ele quiser jogar, é problema do Grupo City. Se o Grupo City compra o jogador e fala, ó, quero dar uma rodagem maior para ele, deixa ele, por exemplo, vamos supor que compra agora no meio do ano. Ó, vamos comprar o Pedro Lima, bota ele para jogar aí até fazer 18 anos, a gente paga o salário dele e depois a gente pode mandar ele para um outro clube. Isso pode acontecer, não tem como o staff do jogador falar que isso não pode acontecer. A partir do momento que ele entra no Grupo City, né, ele pode jogar em qualquer clube do Grupo City, inclusive o Bahia. Tá? Então eu não descarto isso, não. Essa história do Pedro Lima no Bahia é uma coisa que, inclusive, eu já falei há muito tempo atrás, no começo do ano passado, sobre isso. Ele nem era ainda esse Pedro Lima estourado, que jogou Copa do Mundo Sub-17, nem era isso. A gente já comentava, assim, comentei muito no Twitter, troquei muita ideia, inclusive com o Rafael Seixas, que é um repórter aí de Salvador, um jornalista, e a gente já trocava muita ideia sobre esse jogador. Mas a verdade, gente, é que isso pode acontecer, tá? E eu não duvido que isso aconteça. E, cara, pro lado da torcida do esporte, se pagar a multa de 50 milhões, tá tudo certo. Vamos supor que o Grupo City, para ter um desconto maior de alguns milhões de euros aí, coloca o Bahia nessa negociação. Ó, vou colocar 50 milhões aqui na mão do Bahia. Vocês compram, segura ele aí o resto do ano e ano que vem a gente leva ele para um outro clube. Acho muito mais vantagem para o Grupo City, porque se for diretamente com o Manchester City, são 80 milhões de euros a negociação. Então é um dinheiro muito maior. A não ser que, de fato, o Manchester City olhe e fale, ó, quero esse menino agora. Né? Quero contratar ele e que ele venha direto para a Europa, como fala na matéria. Aí vai pagar os 80 milhões e vai colocar ele na base do City lá, ou no profissional, ou emprestá-lo para o Girona, sei lá, para um Vila Real, não sei, para dar experiência. Pode acontecer, assim como também pode acontecer o Pedro Lima acabar indo parar no Bahia, mais uma joia de esporte, só que dessa vez é uma situação diferente, né? Não vai de graça, tem que pagar uma baita de uma grana que, vamos concordar que é dinheiro de pinga, né? 50 milhões para o Grupo City
é dinheiro de pinga, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que é que vocês acham. Vocês queriam o Pedro Lima no Bahia? Ou vocês acham que não, que é melhor ir para Manchester, jogar lá no City, enfim. Fala aqui que eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra para vocês. Um abraço, fica todo mundo com Deus, até já.